de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Amém. Gostaria de compartilhar um versículo que está lá em Miqueias 7, versículo 7. E ele fala assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu queria compartilhar nesses minutos, nesse tempo tão precioso, e é muito bom entender e saber que a palavra do Senhor, ela traz cura, libertação, transformação. E eu queria compartilhar através de uma pergunta essa mensagem hoje. O que fazer em meio à crise? A gente não leu todo Miqueias a partir do versículo 1, mas quando você vai ler ali Miqueias, você percebe o caos e o colapso que estava vivenciando aquele povo, aquela sociedade. E essa palavra aqui, eu carrego muito no meu coração, claro que toda a palavra do Senhor, mas quando nós vivenciamos, e todos nós passamos pelo tempo da Covid, e você pode falar que você venceu, o Senhor te guardou, o Senhor esteve contigo. No tempo da Covid, o que o Senhor ministrou muito ao meu coração, em Miqueias 7, esse versículo, que era tempo de olhar para o Senhor, esperar no Senhor, e viver debaixo da palavra do Senhor, que é revelada a nós, e não em tempos que era um tempo muito difícil. Às vezes a gente passa o tempo, os anos, e se esquece aquele período que nós passamos. E como você sabe, nós ficamos em portas mesmo trancadas dentro de casa. Ontem nós vivenciamos o dia de Pentecostes, que é um tempo muito especial para nós quanto cristãos, que é quando os discípulos recebem o batismo do Espírito Santo, quando eles são cheios do Espírito Santo, e a partir daquilo ali a igreja começa a crescer, novos discípulos, pessoas vindo para Cristo. Eles estavam vencendo um tempo difícil, porque Jesus tinha morrido, eles estavam em portas trancadas também, porque eles estavam assim: agora o que nós vamos fazer? O nosso mestre se foi. E eu creio que mesmo, e que em todo tempo de crise, que em todo tempo que você parece não ter esperança, eu te convido a declarar essa oração desse versículo. Eu vou continuar olhando para o Senhor. E em Miqueias, a partir do versículo 1, ele vai perceber tantas coisas. Não podia confiar, os inimigos da própria família, não podia confiar em príncipes, em juízes, não podia confiar em ninguém, porque o povo estava negando a sua fé, o povo estava abandonando Deus. E eu entendo que se você ler a partir do 1 ao 6, até a gente se desespera. A gente acha que a palavra do Senhor é muito mais atual do que aquilo que você está lendo hoje aí. A palavra do Senhor é muito atual, muito atual. Então por isso nós temos que viver não de informação, naquilo que vai talvez estabilizar você. É claro que a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo no nosso país, fora dele também, para que a gente possa estar em oração, mas que a palavra do Senhor venha se revelar através da sua vida. Porque eu te pergunto, o que você vai fazer em meio à crise? A maioria do povo de Israel, se você ver a história, como que eles lidaram com o caos, com a crise? A gente percebe que lá atrás, antes do Senhor colocar Moisés para libertar o povo orou, pediu a Deus o livramento. Eles estavam vivendo um tempo de escravidão. Eles oraram. Muitas vezes nós somos assim também. Quando nós estamos em tempo de crise, tempo de escravidão, tempo de desespero, a gente vai orar, vai clamar. E isso é o que nós temos que fazer mesmo: orar, clamar, buscar a Deus. Porém, o povo de Israel orou, clamou. Quando Deus mandou alguém para ali, estar à frente do povo para guiar eles. E quando eles são livres, quando eles passam pelo primeiro obstáculo ali, que era o mar vermelho, e o mar se abre, eles já estavam vendo sinais, maravilhas, já estavam vendo. Imagina o mar se abrir, você vendo que você poderia ser morto pelo seu próprio inimigo. E depois disso, eles cantaram, eles louvaram, adoraram, mas vieram outros desafios. A nossa caminhada é assim, ela é feita de muitos desafios, de muitas dificuldades, de muitos problemas que às vezes vão surgindo na nossa caminhada. E como você vai lidar com isso? O povo de Israel, muitos deles, preferiram lidar com o caos e a crise reclamando, murmurando, negando, se esquecendo dos milagres que o Senhor já tinha operado, se esquecendo daquilo que o Senhor que os seus próprios olhos viram. E eu creio que nós que estamos aqui hoje, nós não tivemos o privilégio de caminhar pessoalmente com Jesus, como muitos tiveram naquele período, naquele tempo. Imagine, hoje você tem fé,
Porque você entende, você percebe que as coisas que se veem, elas são passageiras, as que não se veem são eternas. Então a gente percebe que aquilo que os nossos olhos ainda não viram, a gente percebe que Deus está preparando algo para cada um de nós. É preciso ter fé. Então o que você tem feito aí diante daquilo que você está enfrentando? Diante daquele problema? O que você tem feito? É claro que é muito fácil falar, né? Eu vou orar, eu vou entregar a Deus. E quando você está passando por ela? E eu sei que talvez você que está me ouvindo aí está passando por muitas situações difíceis, que você já está iniciando a semana pensando em parar, pensando em desanimar, tentando pensar em como você vai fazer. Eu te convido nessa tarde a entregar tudo no controle de Deus. Então, como lidar com a crise? Talvez essa é a pergunta de muitas pessoas nesse dia, diante do cenário que você está vivendo. E a gente sabe que a gente não pode mudar porque a gente não tem o controle de todas as coisas, graças a Deus. Quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. E esse cenário só pode ser modificado quando você entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Nós aprendemos com Miqueias algumas atitudes e eu queria te apresentar essas atitudes nessa tarde. Porque em meio à crise, como se comportar, que atitude eu vou ter? Porque quando você recebe uma notícia, ou um diagnóstico ou algo, você logo se desespera. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, eu me lembrei que agora o Espírito Santo trouxe minha mente Davi. Davi, quando ninguém se importava com aquilo que ele fazia ou estava fazendo, ele estava por trás ali cuidando das suas ovelhas, e os seus irmãos estavam lá no campo de batalha, de guerra. Mas o Senhor conhecia Davi muito bem. E Davi também conhecia o seu Deus. Então, por mais que as pessoas não reconhecessem quem era Davi, o interessante é que a gente lê a palavra, mas quando você vai ver, né, no filme, ou vai ver a cena de Davi entrando ali para levar alimentos para os seus irmãos, e olha e fala assim, gente, como assim? Né? Que desespero é esse? A gente percebe que Saul tenta colocar uma armadura nele, porque quando ele fala, gente, imagina um menino pequeno, um adolescente franzido, que cuidava de ovelhas, não usava armamento para uma guerra. Mas as nossas armas, Davi entendia que as suas armas eram espirituais. É a estratégia que Deus ia dar para ele naquele momento. E quando você olha aquilo e fala, meu Deus, um menino que entendia a grandeza do Deus dele, porque ele falou, quem é esse que afronta? O Senhor dos exércitos, o Senhor, o povo de Israel, quem é que afronta esse Deus? E ele foi não na sua força, ele foi na força de Deus. Imagina um gigante que estava ali, dias e dias afrontando aquele povo, e o povo com medo, um povo que usava a arma para lutar, um povo que já tinha vencido várias vezes, estava com medo. A gente percebe que Davi, ele vai lutar em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que o seu Deus era poderoso. E através de uma pedra, gente. Como assim? Ao olhar natural, parece algo... Você olha às vezes situações na sua vida e fala, não, com isso daí não vai ter como vencer. Mas é a estratégia que Deus está te dando. Se Ele está te destruindo, você pode ir pela fé, em nome de Jesus. E Davi, gente, diante daquilo tudo, daquele povo, né, diante daquele exército do povo de Israel que estava ali com medo e que ninguém queria ir lá lutar contra esse gigante, Davi foi. E ele venceu. Porque ele venceu, porque ele foi em nome do Senhor Jesus. Só vamos vencer as nossas crises, os tempos difíceis, se nós entendermos que tudo é pelo Senhor e que tudo é por Ele. Então, Miqueias pode nos ensinar em meio ao contexto de crise. A nação estava vivendo no caos totalmente. E como se encontrava, né, antes de falar algumas atitudes que precisamos ter diante de uma crise, e a gente percebe que tudo, aqui já fala, né, estamos no meio de uma crise, porque o meio se torna muito difícil para nós, em tudo que nós passamos e enfrentamos. Toda tempestade, às vezes, é no meio. Você começa com um ânimo, com um gás, com uma força para tentar passar por aquilo. E você vai indo. Quando vai chegando no meio, você vai perdendo suas forças. Você vai desanimando, seja um projeto, seja um sonho, seja um curso, seja algo que você está esperando alcançar. E aí você vai perdendo seu gás, você vai perdendo seu ânimo. Mas eu venho aqui para dizer para você e para mim, porque a palavra veio primeiro no meu coração. Tende bom ânimo. O Senhor disse para nós, tende bom ânimo. Às vezes as pessoas não entendem. Quem conheceu a minha mãe aqui, eu percebo que a gente aprende muito com ela isso, porque a gente percebe, gente, que
a diferença de um legado e herança. A herança é algo que se vai com o tempo, que você vende, que não vai estar mais ali. E não, você vai lembrar talvez da sua infância, naquele lugar, naquele local, mas depois com o tempo que você vai perdendo as pessoas, você vai vendo que aquele local já não faz mais sentido sem elas. Porque o que faz a diferença são as pessoas, né? E não coisas, são pessoas. E a gente percebe que a minha mãe, mesmo em meio à crise, minha mãe se converteu bem assim depois de mim, porque eu era criança quando eu me converti. Eu louvo a Deus porque uma pessoa, né, uma senhora, né, irmã Célia, da Medicina Santo Agostinho, foi instrumento de Deus em meio ao caos que a minha família estava vivendo, em meio à crise. Ela era aquela que pegava as crianças da rua e levava para a igreja. Então isso para mim foi muito importante, que aí veio eu, meus irmãos, meus primos, tudo quanto criança. Então ensina a criança aí, né, incentiva as crianças. As crianças, não é a igreja do amanhã, é a igreja do hoje, eles estão sendo preparados hoje para que possam vivenciar, talvez, né, depois, aquilo que Deus vai usar eles para estar fazendo, mas Deus já usa a criança, da boca dos pequeninos, sai o perfeito louvor. E eu louvo a Deus, porque em meio à crise, o caos, quem conhece a minha família ali, né, quando eu era adolescente, criança, a gente vivia um tempo de caos e de crise, e alguém, sabe? Alguém que talvez já orava antes pelaquela rua, já orava por aquele espaço onde nós morávamos, e levou crianças para a casa do Senhor. E hoje, para a glória do Senhor, eis-me aqui, né, na casa do Senhor, buscando a Deus. E através, né, da minha vida, eu me converti, aceitei Jesus na Medicina Santo Agostinho, quando criança. E a minha mãe se converteu. Olha como são as coisas, né? Tudo é propósito de Deus. Quando eu era adolescente, eu batizei minha mãe, ainda não estava na igreja. Acho que eu tinha uns 14 anos quando minha mãe se converteu, 13 para 14. E eu orava pelo meu lar, pela minha família. E ela se converteu num culto no lar, na casa da irmã Célia, né? E do Luiz, na casa deles, né? Daquela irmã que me levou para a casa do Senhor. Então, a propósito de todas as coisas, porque ela abriu o lar dela para que a palavra do Senhor fosse ministrada. E ali a minha mãe foi alcançada, e não só ela, como outras pessoas. E eu te pergunto, o que você prefere fazer em meio à crise? E a minha mãe, ela sorria muito, muito. Hoje quem me conhece aí sabe, né? Que a gente fala bastante. O que eu mais faço, às vezes, é sorrir. Às vezes a pessoa me conta algo e não é deboche, não é nada. Eu estou sorrindo porque no fundo ali eu estou entendendo. Deus vai surpreender essa pessoa. Então a gente entende como fazer em meio ao caos. Claro, pastora, você não chora, pastora, você às vezes não tem problemas, dificuldade? Tem, meu pai, se a gente for parar para contar, tem. Mas eu entendo que em meio à crise, em meio à tempestade, o meu Deus é maior. O que eu enfrentei para chegar até aqui, se eu estou de pé, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque através de mim, através de você, a sua família, vidas vão ser alcançadas. Imagine se Miqueias olhasse o relato, o caos que estava vivendo aquele país. Enquanto Miqueias olhava para aquela situação, para aquele caos, o coração dele se desesperava. Mas ele percebeu que quando ele olhava para o alto, a sua esperança voltava. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Em meio ao caos, como o povo, a nação estava, não havia mais pessoas retas. Isso está no versículo 2. Não havia mais pessoas retas. No versículo 3 vai dizer que haviam praticam o mal com diligência. No versículo 3 vai falar sobre o juiz que aceita o suborno. Mais para frente vai falar, a melhor pessoa é como um espinheiro. Ou seja, um espinheiro, ele não sabe o que é depender de Deus. Miqueias também vai constatar dentro desse contexto que não se podia confiar nos seus amigos. Ele vai olhar nesse meio de caos e aí onde você achou que poderia achar, né, uma segurança, ele não encontrava, as pessoas não encontravam nem dentro das suas famílias, porque estava tendo contendas dentro das suas famílias. Então esse era o cenário onde se encontrava o povo de Israel, a nação, né, de Israel. Não havia pessoas retas, praticavam mal com diligência, o juiz aceitava o suborno, a melhor pessoa era como o espinheiro. Imagine, o espinheiro é aquela pessoa que não sabe depender de Deus. E como você vai... A melhor pessoa, imagina, uma melhor pessoa naquele cenário é uma pessoa que não dependia de Deus. Então você já vê como o cenário era caótico e bem trágico mesmo. Não se podia confiar nos seus amigos e havia contenda entre a família. Esse era o relato. Só de falar, né, a gente já se desespera e às vezes já se cansa diante desse cenário. Esse é o cenário daquele contexto, mas talvez você está vivendo um cenário que você sabe que você está passando.
E aqui é um relato, falsos profetas, né? Fora que são relatados nos outros capítulos. Depois você lê Miqueias. Ou seja, havia falsos profetas, havia cultos desagradáveis a Deus, havia pessoas que que abandonavam mesmo a sua fé, que não seguiam a Cristo. Ou seja, um contexto de grande caos e de profunda crise. Um cenário muito difícil naquele tempo. Miqueias estava vivendo, e quando ele olhava para esse cenário, o coração dele se desesperava. Como Miqueias reagiu diante de tudo isso? Que atitudes esse profeta tomou em meio à crise, em meio à situação caótica que nós devemos tomar quando estivermos também passando por uma crise, por um deserto, por uma situação difícil na nossa vida? Que atitudes Miqueias teve e nós podemos também aprender com ele? Uma das atitudes que eu percebo nesse texto é que Miqueias, ele manteve o foco dele em Deus. Pessoas agitadas, né? Todo mundo sabe que eu sou um pouquinho, né? Às vezes manter o foco, ficar ali focado naquela situação. Então a gente percebe que em meio ao caos, em meio ao desespero, como você tem agido? Será que você tem agido de forma precipitada? Tem falado e depois se arrepende daquilo que falou? Não é melhor buscar sabedoria? Não é melhor buscar discernimento? É melhor o quê? Você manter o seu foco em Deus. Então, eu percebo aqui que Miqueias, no versículo 7, ele fala assim: eu, porém, olharei para o Senhor. Em meio ao caos, em meio à crise, em meio àquilo que você enfrenta, meu irmão, minha irmã, decida olhar para o Senhor. Eu não posso fazer isso por você, você tem que decidir isso. Eu vou olhar para o Senhor. Que atitude extraordinária. Enquanto uma nação estava voltada para si, para o seu próprio prazer, olhando para o seu próprio umbigo, como nós costumamos dizer, nem pensando, uma nação que não estava nem pensando em buscar a direção de Deus. Diante desse cenário, Miqueias faz diferente. Ele tem um foco. Ele decide manter o seu foco em Deus. Ele fala: eu, porém, olharei para o Senhor. E pense comigo, quando nós olhamos para a circunstância, para esse caos, para essa crise que você está enfrentando, isso vai nos cansar, vai nos trazer desânimo, vai nos trazer aflições, desespero talvez mesmo que você está enfrentando. E eu queria te convidar, como Miqueias: Senhor, eu vou olhar para ti. Como o salmista fala, né? Olharei por alto. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou olhar para o alto, olharei por alto. Então Miqueias entende isso. E como a palavra de Deus se completa, né? Por isso tem que ler de Gênesis e Apocalipse mesmo, estudar, se aprofundar, porque a palavra de Deus se completa. No Antigo Testamento, Miqueias falando isso, né? Salmista também, no Antigo Testamento, vai relatar isso. Mas a gente percebe como que a palavra do Senhor ela vai se complementando em todo o tempo. Ter a certeza que nós podemos olhar para o Senhor. Então a gente percebe que em meio à crise precisamos manter os nossos olhos fitos em Deus, direcionado para Ele, porque nós devemos agir corretamente em meio à crise. Ou seja, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se não mantivermos o nosso foco em Deus, sabe o que vai acontecer? Se a gente não manter o nosso foco em Deus, a gente vai tropeçar nessa corrida. A nossa vida é uma corrida, é uma caminhada. E quando você entende que Jesus é o caminho, você entende: o Senhor está comigo. O Senhor está na minha frente. O Senhor está guardando, está protegendo, está livrando. Então, mantenha o seu foco em Deus. Quando você mantém o seu foco em Deus, sabe o que acontece? Nós vamos tirar os nossos olhos da nossa vontade e vamos passar a viver a vontade de Deus. Tiramos os nossos olhos do nosso eu, do nosso querer, das nossas fraquezas, porque quando você está em meio ao caos, que você olha para dentro de si, você pode pensar: eu sou fraco, ou você pode pensar: eu não dependo de Deus para isso que eu estou passando. Cenário triste e caótico isso. Quando você entende que você está mantendo o seu foco em Deus, você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu vou lutar na tua força. O Senhor é o meu braço forte. Nós não oramos
para mudar a vontade de Deus, mas para que Deus nos mova em direção à sua vontade. Tem pessoas que vão achar, eu vou orar porque eu vou mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Nós oramos para que nós possamos ser transformados e ser movidos pela direção e pela vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, uma das primeiras atitudes que eu entendo é manter o foco em Deus, para que você possa passar por essa crise aprendendo lições. Uma outra atitude, e talvez você já está perdendo ela, mas eu te convido a reavivar isso na sua mente, é manter viva a esperança em Deus. Quando nós mantemos o foco em Deus, a nossa esperança somente estará nele. Então a gente percebe que o profeta aguardava por quem? Pela ação do Senhor para o livrar daquela crise. A esperança de Miqueias em Deus era uma esperança viva, confiante. Quando você mantém a sua esperança viva, né, sua esperança em Deus, você sabe assim, olha, Deus ele vai agir ao meu favor. Deus ele vai vir ao meu encontro. Deus ele vai fazer algo. Como ele vai fazer eu ainda não sei, mas eu sei que ele virá ao meu favor, porque a minha esperança está nele. A sua esperança seja viva. Que você possa entender a nossa esperança verdadeira. Esperança que não se desespera em meio à crise. Você possa entender que a nossa vida cristã, a sua vida no dia a dia, a gente possa perceber que a nossa esperança tem que estar focada e manter em Deus. Existe um novo dia, existe um novo amanhã, há um novo amanhecer. Esse final de semana a gente teve um almoço, já quero agradecer cada um que comprou, que ajudou. Na igreja a gente compra, a gente vende, doa, trabalha também, né? E uma das irmãs estava conversando com ela e ela falou, pastor, algo que você falou em relação à lista de almoço. Todo mundo sabe o que é almoço, né, gente? É bênção, mas dá correria. E aí ela falou, pastor, eu não dormi tranquilo. Eu falei, aí eu lembrei daquele cântico que fala, né? Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresas, né? E o versículo fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o que eu entendo diante disso, manter a nossa esperança viva no Senhor, é entender que Ele vai vir ao meu encontro, que Ele vai agir. E é para que o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus. E uma última atitude que eu percebo aqui, claro que tem várias atitudes, a gente está focando apenas no versículo 7, mas é uma verdadeira comunhão com Deus. Então, primeiro ele olha, né? Ele mantém o seu foco em Deus. Eu, porém, olharei para o Senhor. Ele mantém a sua esperança viva. Ele fala, né? Eu, porém, olharei para o Senhor, a minha esperança, né? A esperança que vem do Senhor, a salvação que vem do Senhor. E por último aqui, uma verdadeira comunhão com Deus. Miqueias, ele tinha certeza no seu coração, sabe, que Deus o ouviria. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma linguagem que eu entendo que é para quem tem fé, para quem tem comunhão com Deus. Para alguém que está enfrentando tantas coisas. Mas eu costumo relembrar isso para mim às vezes. Eu sobrevivi até aqui, eu venci até aqui. E não vai ser diferente diante daquilo que eu estou passando, que eu estou enfrentando. Claro, choros, problemas, tempestades, todos nós teríamos e vamos ter. Mas quando você tem uma comunhão com Deus, você entende que o Senhor vai te ouvir. Como o Senhor nos convida. Ele fala, né? Ele convida a clamarmos a Ele. Clama a mim e responder-te-ei. Meu irmão, minha irmã, que em todo tempo mantém essa fé viva, essa comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você, até olhar para o céu, você percebe uma linguagem dos céus do Senhor para a sua vida. Ao olhar para uma criança, ao olhar para o... Eu gosto muito de olhar para a natureza, né? E a gente vai para o Roma ali, né? Saindo daqui para o Roma, a gente percebe quão lindo é o céu, quão limpo é o céu. E eu percebo, ao olhar para o céu, por isso que o salmista já fala, olhe para o alto, né? Olhe para o alto. Você percebe que quando você tem comunhão com Deus, ao você olhar por algo simples,
Talvez se você não escuta aquela voz tão nítida, e o Senhor fala de várias formas, você pode ouvir a voz dele, mas às vezes ao olhar para algo você sente paz, tranquilidade. Você fala, o Senhor está comigo. O Senhor está agindo a meu favor. Então, quando você tem comunhão com Deus, é a certeza, Deus ele vai me ouvir. E aí você tem que estar preparado pro sim, que é a vontade do Senhor, ou pro não, que também é a vontade do Senhor, ou pro espere, que também é a vontade do Senhor. Então, muitas vezes, as crises vêm, sabe para quê? Para estreitar os nossos laços e a nossa comunhão com Deus. Às vezes vem para isso. A crise, como eu falei, tirar lições diante das crises, é entender que está sendo estreitado um laço ali para que eu tenha mais comunhão com Deus, para que eu possa ser mais dependente de Deus, para que eu possa entender que eu estou em comunhão com Ele e que eu possa crer que a minha oração vai ser atendida. Por isso que Miqueias, ele falou, eu porém olharei diante daquele cenário todo, ele falou, eu porém, tem um porém aí, eu vou olhar para o Deus da minha salvação, meu Deus vai me ouvir. Então o melhor jeito é ter a convicção que Jesus, ele está conosco. Ele se faz presente em meio à tempestade, e que você possa ter fé, que você possa buscar uma comunhão com o Senhor, que quando a tempestade vier, você vai dizer assim, tá tudo bem, porque Jesus está no meu barco. Tá tudo bem, porque o Senhor está comigo. Vai tudo bem, porque o Senhor é aquele que ouve a minha oração. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, de fato compreender que tempos de crise, né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Que tempo que você está vivenciando, o que você está aprendendo diante dessa crise. Talvez precise de mais fé, precisa de comunhão. A crise não pode passar por nossa vida sem que possamos aprender com ela, sem que a gente aprenda algo com ela. Enquanto Miqueias, e eu falei isso no início, eu repito aqui mais uma vez, enquanto Miqueias olhava para a situação de caos, ele se desesperava. Ele se desesperava. Mas quando ele olhava para o alto, o seu coração se enchia de esperança. E eu te pergunto, aonde está o seu olhar? Para onde você está olhando em meio à crise? Que você possa fazer como Miqueias. Ele relatou tudo aquilo que o povo, aquela nação estava vivendo, e não era algo fácil, era muito difícil. Porém, ele fala, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá. Busque fé, busque comunhão, busque intimidade com o Senhor, porque em meio a tudo isso você vai entender, o Senhor está me ouvindo, e eu vou enfrentar, e eu vou passar por ela, e isso vai me manter mais perto do Senhor. Mantenha o seu foco nele, decida, é uma decisão, para onde você vai olhar, para onde está o seu olhar, aonde está a sua fé. E eu te convido a nessa tarde, e que privilégio, né? A parte de iniciar a sua tarde com esse culto, iniciar a sua tarde buscando e ouvindo que o que fazer em meio à crise. Nós aprendemos muitas coisas nessa tarde. E eu creio que o Espírito Santo vai complementar no seu coração, na sua vida. Fácil não está sendo, mas sem Deus é muito mais difícil. Então entrega o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue tudo nas mãos do Senhor, porque as pessoas não vão entender porque ela está sorrindo em meio à crise, porque ela está tão tranquila em meio à crise. É porque ela sabe e entende que a sua alegria não depende das circunstâncias que são passageiras, mas que a sua alegria vem de dentro. E quando vem de dentro, meu irmão, minha irmã, você sabe que a alegria do Senhor é o que te mantém de pé. A alegria do Senhor é sua força. Então que nesse dia também você possa alegrar o Senhor. E você pode alegrar o Senhor nessa hora, entregando para Ele o seu caminho, orando, louvando, adorando, ocupando a sua mente e o seu coração com as coisas lá do alto. Que você possa buscar isso a tempo e fora de tempo, amém? Glória a Deus, que você possa louvar ao Senhor de uma forma diferente e deixar que a presença do Senhor invada o lugar onde você está e o seu coração. Amém?